episódio extra não tem nem abertura. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Ó, quem ouviu o Bifest de ontem já sabia que a gente ia voltar na quinta-feira. Tudo isso porque o Brad Pitt resolveu virar piloto de Fórmula 1. Sim, então a gente tinha que trazer pra vocês a nossa review honesta. Aqui não tem informação de release, é o que a gente queria falar mesmo. Isso, essa é uma produção independente e pra gente é muito importante que vocês saibam que aqui contém a nossa opinião e não algo que outras pessoas acharam que seria legal a gente dizer. E tomara que esse vídeo seja útil pra quem ainda não decidiu se vai ver o filme. Ele estreia hoje. Sim, nós acabamos de sair do cinema e na tentativa de trazer um conteúdo útil pra vocês, como a Gi falou, e também de equilibrar todos os pratinhos da nossa vida adulta, nós estamos direto do carro, faz nem uma hora, eu acho, que terminou o filme. Não faz não. E temos enfim, muitas ideias fervilhando na cabeça. Exatamente. Então, já vou fazer um alerta de spoiler. Esse vídeo conterá spoilers leves. Nada que não tenha saído nas mídias oficiais de divulgação do filme. Exatamente. Mas a gente precisa contextualizar algumas opiniões que a gente tem. Porque esse é um vídeo opinativo. A gente espera que vocês gostem e vamos lá. Então, acho legal a gente colocar primeiro quais eram as expectativas que a gente tinha antes de ver o filme. Sim, a minha expectativa, sinceramente, era que o filme seria pior do que ele realmente é. Eu concordo. E assim, eu tinha muita resistência com a ideia de que nessa abordagem dos novos fãs, tipo, muitas pessoas ficassem com uma visão hollywoodiana da Fórmula 1 de um jeito ruim. Sim, que esse filme amplificasse, veja, quem somos nós pra falar isso, mas que amplificasse aquele efeito Drive to Survive negativo. Isso. De depictar o esporte de uma forma que seja prejudicial ao esporte. Ao mesmo tempo que também frustraria os fãs. Tipo assim, esse que era um binômio que eu tinha certa dificuldade em lidar. Inclusive, eu tinha visto muita gente especulando que, se o filme fosse muito popular, ia aumentar preço de ingresso, ia tarará, e enfim, eu tinha essa mídia negativa. A minha percepção é que seria, tipo, um filme de ação com um grande merchandising da Fórmula 1. Que é. E eu acho que, de certa forma, eu acho que isso se cumpriu um pouco. Mas eu achei a qualidade do filme em si melhor do que eu pensei que fosse ser. E uma coisa que eu acho que contribuiu muito pra essa estranheza, além daqueles aspectos gerais de que os fãs mais antigos têm certa dificuldade de lidar com esses novos formatos, né, da comunidade de Fórmula 1, eu acho que era a falta de referência. A gente não sabia exatamente o que se poderia esperar do filme. Tinha muita gente comentando, será que vai ser um Days of Thunder, que é... Enfim, uma coisa Tom Cruise vibes, uma coisa... Sim. Ou será que vai ser um Rush, sabe? Uma coisa tipo aquele filme do Nick Lauda. Agora, tinha muita gente comparando ao Top Gun Maverick, especialmente porque a equipe de direção e o diretor, produção, o produtor e o roteirista são os mesmos do Top Gun. Isso, e eu acho que é uma comparação muito sensata de se fazer. Eu acho que é uma comparação não só sensata, como uma comparação muito boa. Porque pra mim, esse filme é um remake de Top Gun Maverick, e já vou dar a minha percepção inicial aqui pra vocês. Então eu considero que nesse caso as comparações foram uma coisa boa que aconteceu pro filme nesse sentido, porque eu acho que conseguiu situar as pessoas pra entender que elas iam ver uma produção bem legal, ou que pelo menos elas poderiam dar uma chance pra ver se elas iam considerar bem legal mesmo ou não. Sim, e sobre a divulgação inicial do filme, uma coisa que eu queria falar rapidinho é que não tem como a gente não falar sobre a situação da Simone Ashley. Que a Simone Ashley, pra quem não sabe, é aquela atriz que ficou conhecida como Bridgerton. É uma grande fã de Fórmula 1. É uma grande fã de Fórmula 1. E que ela foi uma peça bem chave na divulgação do filme. Ela tava lá nos paddocks, não só filmando, mas como uma figura-chave de divulgação. E continua sendo, né? E continua sendo, tava lá na premiere, toda vestida de relógio WC. E ela foi cortada do filme. O que é uma coisa normal. Hollywood é muito... Geralmente, eles filmam muita coisa que não aparece no corte final. Sim. Inclusive, é comum eles lançarem o Director's Cut, lançarem versões diferentes do filme, às vezes no streaming é diferente, enfim. Alguns padrões foram identificados pelo pessoal e a gente acha que vale a pena comentar, que não é a primeira vez que esse diretor pega uma pessoa querida do público. Normalmente faz parte de uma minoria. Exatamente, que é uma pessoa muito envolvida na publicidade, na divulgação e que depois é cortada do filme. Aconteceu a mesma coisa com o Manny Jacinto em Top Gun Maverick. E agora a chave da vez foi a Simone Ashley. Então, assim, ok, muitas cenas são cortadas dos filmes, acho que teria um lugar no filme em que caberia mais um enredo, não tenho certeza. Mas é um comportamento repetido do diretor, então eu acho que vale a pena a gente levantar essa bandeira também. Exatamente. Mas eu acho que a gente pode agora entrar oficialmente no que a gente achou do filme. Sim, mas então deixa, só pra não parecer que a gente tava esperando só coisas muito ruins. Sim. As minhas expectativas, quando eu entrei na sala de cinema, eu queria saber como Hollywood ia mostrar um final de semana de corrida. Sim. Eu tava
muito na expectativa de ver como tinha sido a participação das figuras Conhecidas reais da oficiais da Fórmula Fórmula 1. 1. Total. E também eu tinha uma expectativa alta em relação à trilha sonora. Eu sei que a galera que gosta de efeitos especiais, tinha também essa pegada, mas isso não é uma coisa que me encanta especificamente. Mas eles fizeram um super hype, assim, em relação à trilha sonora. Também o produtor musical e tal era o mesmo do filme da Barbie, que teve indicação a Oscar, Então eu tava bem animada pra ver como seria toda essa função. E a trilha instrumental é do Hans Zimmer, que é super conhecido e faz um trabalho ótimo. E só mais um comentário, muita gente, eu reparei que tava preocupada com se ia ser parecido realmente com a Fórmula 1, se ia ter muito erro, muita coisa diferente. E é uma preocupação que eu não tinha particularmente, porque eles bateram muito nessa tecla do envolvimento do Lewis como uma pessoa, assim, chave pra deixar o filme o mais realista possível. Então, assim, eu acho que alguns aspectos eu esperava que fossem ser romantizados, mas eu não esperava que fosse uma coisa absurda, sabe? E pegando o gancho disso que tu tá dizendo, eu acho que a gente pode começar, então, a falar o que a gente achou do filme, tá? Então, atenção, agora vamos começar aqueles spoilers leves que a gente tinha comentado, mas assim, a minha primeira observação é o seguinte: se tu tá comprando um ingresso pra ir ao cinema assistir a um filme, vá ao cinema assistir a um filme. Sabe? Não vá esperando que vá assistir a um grande prêmio, a uma corrida, com todas as nuances que quem gosta de Fórmula 1 conhece na prática. Inclusive, tem um aspecto bem legal sobre isso que a gente estava comentando do Hamilton, que ele tratou de cuidar da preparação e do Brad Pitt, e eles foram pra pista, etc. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente marcar. Não é um filme documental. Sim. Não é. Ele é pra ser um filme realístico, mas ele é um filme. É um filme de ação. De fantasia, entendeu? Ele é uma fantasia. É um blockbuster americano de ação, enfim. E nisso, acho que o meu principal comentário é que uma régua muito boa pra quem não decidiu se vai assistir ou não é assim: tu gostou de Top Gun Maverick? Se tu gostou, tu vai gostar desse filme. Pra mim são filmes muito parecidos. E eu não falo isso só porque é o mesmo diretor, produtor e roteirista. Mas é praticamente o mesmo filme, só que com uma Fórmula 1. É muito parecido, né? Será que vale a gente fazer um resuminho de Bora lá. Falar que é a história? Então, assim, só pra contextualizar bem rapidinho. A história é sobre o personagem do Brad Pitt, o Sonny Hayes, que ele era piloto de Fórmula 1 nos anos 90, mas que deram um nome horrível pra ele, né? Sonny Hayes, pelo amor de Deus. Mas, eu vou chamar ele de Brad Pitt. Isso. Mas o Brad Pitt, nos anos 90, quando ele era um piloto, ele sofreu um grande acidente que terminou a carreira dele na Fórmula 1. Depois disso, ele correu em outras categorias, participava de outras provas, mas a vida dele meio que descarrilhou a partir disso. Ele, enfim, não tinha sorte no amor, ele morava numa van, tinha um problema com apostas. Isso, é como se a Fórmula 1 fosse o gênio da lâmpada dele. Tipo isso. Inclusive, um parênteses nisso dele competir em outras corridas, a gente tem uma sequência das 24 horas de Daytona que aparece no filme. Que é muito legal. Que pra mim foi um destaque pessoal, porque eu não tinha visto ninguém comentando sobre isso antes do filme ser lançado. E pra mim foi muito importante ver como eles trataram as 24 horas de Daytona de uma forma idêntica, na minha opinião, de como eles trataram as cenas de ação da Fórmula 1. Tipo assim, não foi pior por ser uma parte, entre aspas, menos importante do filme. E isso eu acho que é um destaque muito legal do roteiro, que eles misturam, né, as cenas de corridas que já aconteceram e com muitas cenas produzidas, né, atualmente. Óbvio. E a forma como eles colocam essa mistura é muito, muito, muito bem feita, especialmente se a gente considerar que as cenas reais das corridas, elas foram filmadas no sentido de fazerem parte de uma transmissão esportiva. Perfeito. E não no sentido de ser uma composição de cinema. E eu acho que a forma como eles misturaram essas cenas no filme é assim, é um mérito gigantesco de edição, de direção, de roteiro. Ficou muito bem feito. Sobre Daytona, eu acho que é uma cena que tem potencial de deixar o pessoal interessado pela IMSA, que é a competição onde acontece as 24 horas de Daytona. E que legal também que eles aproveitaram pra mostrar que a Fórmula 1, ela é uma categoria importante e tal, mas assim, que legal que eles mostraram esses outros aspectos do automobilismo, sabe? Do esporte. Sim. Isso é uma tecla que a gente bate bastante aqui no Bi, e eu fiquei feliz também de ver pensando por esse aspecto. Mas enfim, a vida dele tá muito pior do que um dia foi. Eis que, nos dias atuais, chega um velho amigo dele, o personagem Ruben, interpretado pelo Javier Bardem, que eu sempre acho um ator muito divertido de assistir. Eu acho que eu estava mais animada pra ver ele do que pra ver o Brad Pitt. Mas eu acho que ele saiu, eu acho que ele saiu bem. Né? Eu sempre confundo ele com o ator de Supernatural, aquele que era o pai dos irmãos Winchester, porque eu acho eles muito parecidos, mas enfim, eu acho que é sempre um ator legal da gente assistir, ele fez um bom trabalho, e ele não só era um companheiro de corridas do Brad Pitt na época que ele era da Fórmula 1 dos anos 90, Sim. Como agora, quando ele volta nos dias atuais, ele é o dono de uma equipe, a Apex GP, que é uma equipe que não tá bem.
Assim, tem 2 temporadas e meia que eles não pontuam, modo de crise, porque ele pode perder a equipe se a equipe não começar a melhorar. E aí ele vai em busca de quem? Do Brad Pitt, falando assim, olha amigo, minha equipe tá muito ruim. Eu tenho um rookie muito talentoso, mas ele precisa de uma orientação, assim. E ele basicamente convida o Brad Pitt a retornar ao grid 30 anos depois do acidente que fez com que ele encerrasse a sua carreira na Fórmula 1. Fiquem no vídeo! Fica aí! Que pra mim é a parte menos realista do filme de longe. Com certeza. Mas enfim, ele faz esse convite pra ele voltar pro grid e assumir uma figura de mentoria dentro da equipe. Além de ser o segundo piloto, né? Isso, exatamente. E o Brad Pitt topa. Isso também é um ponto bem surreal. Tipo assim, o segundo piloto topar ser oficialmente o mentor do rookie. Sim. Isso tudo que a gente falou agora tem no release do filme, vai na Wikipédia, como eles estão divulgando a história do filme. O site da Fórmula 1 tem um release bem completo também. Mas assim, o que tu achou sobre o roteiro e a construção do filme? Pra mim, ele é um blockbuster clássico. Tipo Sim, assim... é um filme de ação, assim, tradicionalíssimo. Isso. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é ruim? Não. Isso quer dizer que ele foi feito, na minha avaliação, pra atender a um público de cinema. E não só um público fã de Fórmula 1. Então, assim, ele não tem um roteiro super sofisticado. Ele não mexe com emoções e sensações, assim, na construção da história. Não é uma história profunda, né? Exatamente. Ele trata de uma forma rasa, mas não de uma forma ruim. Mas de uma forma a tornar o enredo mais simples e, por isso, mais acessível a mais pessoas. Sim. Então, assim, eu não acho ruim que ele seja um blockbuster, mas... eu fiquei com a impressão de que ele podia ter sido mais enxuto. São 2 horas e meia de filme. E assim... Eu acho que são 2 horas e meia que passam numa boa. Mas são 2 horas e meia de filme, sabe? A minha opinião é que é o seguinte. A partir dessa parte onde a gente parou de explicar, que é quando o Brad volta pra Fórmula 1... É uma história muito previsível de filme de ação. É aquela coisa de superação, o time tá mal, e aí até o fim do filme o time vai melhorar. Eu nem considero isso um spoiler. Conflitos entre os personagens, né? Uma história romântica. Não, e ele tem esse apelo, por isso que eu acho muito relevante essa comparação ao Top Gun Maverick. Porque pra mim as histórias, tipo assim, eu posso descrever as 2 histórias falando que é sobre como um figurão muito bom no que ele faz, mas um personagem meio rebelde, assim. Ele se torna um líder, e aí tem uma ênfase na história sobre a importância do trabalho em grupo, e com isso ele lidera um grupo de pessoas para um patamar acima de onde elas estavam antes. Pra mim isso é o Top Gun Maverick, e isso é o filme da Fórmula 1. Perfeito. Só muda de Tom Cruise pra Brad Pitt. E tem um detalhe a respeito dos personagens que eu acho que é legal a gente falar, que, assim, os personagens, eles não têm uma construção complexa. E eu acho que isso foi um ponto que poderia ter sido melhor explorado, porque são 2 horas e meia de filme. Então, assim, são enredos simples, são questões que poderiam ser consideradas profundas, mas que elas são resolvidas com uma simplicidade que em alguns momentos pode ficar meio tosco. Sim. Tu não acha? Então, eu concordo. Inclusive, o filme ele usa muito de tipo, acidentes de corrida, ele, enfim... Crashgate, brasileiros. Sim, gente, olha, atenção! Representatividade brasileira no filme é que o Brad Pitt adora fazer o Crashgate dele, que nem Nelsinho Piquet batendo de propósito pra ajudar o colega de equipe. Sim. Brad Pitt faz também. Mas assim... E é tido como um grande estrategista no filme, né? Não, mas isso então... é interessante. Mas era isso que eu queria falar, porque assim, pra mim o principal erro do filme da Fórmula 1 é que o Brad Pitt é um cara perfeito. E assim, aí no começo eles tentam apresentar umas falhas, entre aspas, dele, que ele é um cara meio rebelde, faz o que ele quer. Só que como ele é perfeito, fica muito difícil de retratar isso, sabe? Tipo assim, homens perfeitos. Só que assim, todas as coisas ruins da vida dele acabam quando ele volta pra Fórmula 1. Aí quando ele chega na Fórmula 1, ele é um cara calmo, sensato. Ele não tem nenhum tipo de trauma, por exemplo, do acidente que 30 anos atrás encerrou a carreira dele na Fórmula 1. Tipo, isso não é uma barreira individual que ele precisa superar pro crescimento do personagem no filme. E poderia ser algo que seria explorado de um jeito super rico. Deixa o personagem mais interessante, mais realista. Com mais camadas, né? Mas assim, ele é um super-herói. E isso é uma narrativa comum da gente ver na Fórmula 1. Apesar de várias coisas que a gente vê que se desenrolam de um jeito diferente do que um ser humano é na prática, essa coisa do super-herói, do invencível, do ele contra todos, é uma narrativa que muitas vezes tenta se colocar no esporte. E assim, o Brad Pitt chega na Fórmula 1 pra resolver todos os problemas da equipe e ele resolve. Tipo assim, a diretora... Ai, que bom, né?
A diretora técnica que tava há 3 anos fazendo um carro que tava muito ruim, tipo, o Brad chega a dar uns pitacos e o carro começa a melhorar. Isso meio red flag, né? Meio tóxico. Isso totalmente red flag, ainda mais que a gente é team Angelina aqui no Bifast. Em Bradgelina, nós somos Angelina. Exatamente. Mas várias coisas do tipo assim, ele é meio arrogante, faz o que ele quer, mas ele chega na equipe e ele é tipo assim, ele é o principal exemplo de trabalho em equipe, faz tudo pelo colega. Tá, mas olha, se ele é perfeito, sem defeitos e todos os problemas dele se resolvem com perfeição, acho ok ele só é arrogante. Eu também ia ser arrogante se eu fosse perfeito em todo o resto. E eles batem muito nessa tecla dos momentos de genialidade. Tipo assim, a estratégia que ele bola no meio da corrida, é o que faz o time começar a subir, sabe? Sim, eu acho que até foi por isso que ele falou que considerava que Carlos Sainz deveria ir a Hollywood. Porque ele se identificou. Claro! Aqui, ó. Óbvio! Deixa eu ver de quem mais que a gente pode falar. O colega de equipe, que é o Joshua Pierce, interpretado pelo Damson Idris. Eu achei que ele fez um bom trabalho. Eu achei que ele interpretou bem esse rookie que tem uma confiança quase que arrogante, mas que na verdade ele é inseguro. Eu acho que isso foi uma interpretação legal. E eu acho que o ator foi envolvido fora da pista em muitas ações de divulgação e tal do filme que criaram essa atmosfera tanto pro personagem dele quanto pro filme, que foi muito legal. Sabe? Total. Assim, todos os atores foram e tal, mas ele em específico, sabe? Quem lembra dele no Met Gala? Enfim, tipo, muitas aparições dele, assim, nessa pinta de piloto, sabe? E isso também é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a Fórmula 1, que é essa coisa das narrativas que são construídas fora da pista pra beneficiar uma situação dentro da pista. Totalmente. E assim, eu acho legal a gente falar um pouco da estética visual, da construção do filme, porque eu acho que o filme realmente brilha nessa questão das sequências de ação. É muito bem feito. Pra mim é, assim, o ponto auge do filme, e nisso eu acho legal a gente falar que quem tem acesso, inclusive na sociedade, a uma sala IMAX pra assistir, ele foi filmado em IMAX. Vai fazer muita diferença. Essa experiência imersiva com o design de som, que também vamos falar do design de som e da trilha sonora, porque eles, que nem tu comentou, eles fizeram todo esse hype incrível das músicas originais que são legais. Eu acho que em certos momentos eles acabaram tendo que recorrer a alguns outros clichêsões dos filmes de ação. Mas eu acho que faz parte. Tipo por assim, ele também se colocar para ser um filme clichê de ação, no sentido de ser um blockbuster. Então, eu assim, acho que também tem esse elemento de gerar a identificação das pessoas com a música. Totalmente, assim, teve Queen, teve Led Zeppelin. Eu acho que o Hans Zimmer é a real estrela de toda a questão da trilha sonora e realmente leva a experiência de assistir as sequências de ação para um outro nível. Sim, agora se a gente for considerar um ponto que todos os fãs de Fórmula 1 estavam, em alguma medida, preocupados, eu acho que a gente poderia falar das tecnicalidades Sim. que fogem da realidade do esporte. Então, assim, algumas coisas pra ilustrar o que as pessoas falam, porque é muito simples uma pessoa chegar hater no Twitter e falar assim, não tem nada a ver com a Fórmula 1 de verdade. A continuidade dos 2 carros da Ferrari, pra mim, foi gritante. Isso é uma coisa que dá pra perceber muito bem, porque eles filmaram o filme em 2023, 2024. Então, assim, às vezes, em uma mesma cena, eles misturam, tipo assim, o carro da Ferrari de um ano e o carro da Ferrari do outro. E isso é uma coisa todos eles, mas pra mim, da Ferrari é uma coisa, é um carro que tu vê muito essa diferença. Assim, tem alguns detalhes, tipo, entregar troféu na ordem errada do pódio. Tipo assim, time que não termina no top 3, ter a equipe ali no Parque Fermé esperando os pilotos no fim da prova. Todo mundo dando um prêmio de consolação pros pilotos que não pegaram pódio. Como a gente comentou até antes, tem muitas ultrapassagens a mais do que numa corrida de verdade. O volume de ultrapassagens e de acidentes é uma coisa muito, muito, muito desproporcional à realidade. Talvez alguém que se interesse pela Fórmula 1 depois de assistir ao filme... vai achar a corrida meio chata. Vai achar a corrida meio chata. E uma outra coisa que me chamou a atenção, e não sei se te chamou a atenção também, é como os carros se recuperam rápido de acidentes, tipo assim, e os pilotos. Não, como os pilotos, tipo assim. Enfim, eu não vou dar spoilers muito grandes, mas tem um piloto que sofre um acidente bem sério, que inclusive remete a um acidente recente que muita gente conhece da Fórmula 1. E assim, algumas semaninhas ele tá de volta no carro, sabe? Tá ótimo, entendeu? Uma outra coisa faz a corrida sem ter feito classificação. Todo mundo sabe. Agora o pessoal tava falando da função do Lance Stroll, que teve que fazer cirurgia. Teve gente que bateu boca no nosso direct disso na época. Sim. Eu acho que não, hein?
Tá bom, porque qualquer coisa vai nos avisar. Porque o Lance, ele ia fazer a cirurgia e aí ele não correu. Eu acho que foi Espanha. Eu acho que foi Espanha. Tipo assim, se o Drugo ia substituir, se alguém ia substituir. Só que aí, como o Lance caiu fora do fim de semana de corrida depois da classificatória, qualquer piloto que fosse substituir ele não poderia fazer isso porque ele não teria participado da classificatória. Eu acho que, assim, é importante a gente ter essa habilidade de abstrair algumas coisas. Tu tá indo assistir um filme no cinema, e é isso aí. Exatamente. E pra mim, honestamente, eu acho que chega a um certo ponto que se a pessoa, ela insiste muito em bater algumas teclas, tipo assim, nossa, eu não consegui aproveitar o filme porque eu reparei que a asa da Ferrari não sei o que. Tipo, pra mim, eu sou uma pessoa que tá entrando naquilo com uma mentalidade de que não vai gostar. Isso, eu concordo. E o filme não merece isso. No geral, tipo assim, vá com bons olhos porque você pode se divertir. Sim. Agora tem uma coisa que tava, assim, que eu queria muito, muito, muito ver como é que ia ser essa representação. Porque era algo que, pra mim, tinha um potencial, assim, de fazer um desserviço grande. Que era a função da diretora técnica ser a personagem que se envolve amorosamente com o Brad Pitt. Que, aliás, uma coisa que me chamou a atenção, eu fui achando que ela era engenheira de corrida dele, e ela não é, né? Ela é diretora técnica da equipe. Inclusive, assim, vamos fazer o comentário de que é legal que eles colocaram uma mulher nessa posição super importante numa equipe, mas eu acho que, assim, a atriz fez uma boa interpretação, acho que não vem ao caso. Eu acho que a minha crítica é mais no sentido do roteiro, de que, tipo assim, me pareceu que eles quiseram inserir uma mulher naquele espaço importante pra dar aquela cota de, tem que botar um romance no filme. Pra fazer o contexto amoroso, né? O personagem dela em si não tinha nenhuma necessidade de ser construído com uma narrativa amorosa. Sim. Ela podia simplesmente estar lá fazendo o trabalho dela. Sim, e assim, não somos nós, chatas, tarará, tipo assim, na real eu sou chata, mas o que eu quero dizer, assim, todo o arco do romance, ele é completamente desnecessário. E eu acho que isso entra naquele outro comentário que a gente fez a respeito de como o Brad resolve, tipo, com muita facilidade, questões que poderiam ter sido mais profundas e trariam mais camadas pro filme. Eu acho que isso também é um ponto, entende? Tipo assim, poxa, uma coisa que tem na Fórmula 1 que eles podiam ter botado, conflito de interesse. Claro. Tipo assim, faz um negócio ali de conflito de interesse, faz uma coisa meio, sabe? Tipo, eu não vi que eles tenham abordado dessa forma necessariamente. Sim, se tu vai colocar isso, faz isso uma coisa interessante pra história, sabe? Isso. Então, assim, ficou bobo. Que honestamente pra mim ficou uma coisa tipo assim, é um filme de ação americano, eles tinham que meter isso no roteiro, sabe? Isso. Então, assim, na tua opinião, vale a pena assistir o filme? Vale a pena assistir. Eu também acho que vale a pena. Quem conseguir assistir no cinema, eu acho que é um filme que vai fazer muita diferença ver no cinema. Não é o filme que tu vai assistir no teu próximo voo ali na TVzinha. O design de som faz muita diferença. E ele é um filme popcorn, como chamam, né? Sim, é um filme de ação feito pra entretenimento, pra divertir quem tá assistindo ele ali naquela hora. Eu acho importante falar também que ele é feito pra ser acessível pra todo mundo. Então, assim, tem alguns comentários que vão acontecendo ao longo do filme, como se estivessem sendo comentários de corrida, que pra quem é acostumado a assistir o esporte, pode soar uma coisa meio tosca. E isso é uma crítica que já era feita na época do Drive to Survive. Coitado do Will Buxton, ele pegou tudo pra ele mesmo. Tipo assim, comentário óbvio, tarará. Os próprios produtores falaram que esse filme foi feito pro cidadão americano médio aproveitar. Com o detalhe de que, assim, a pessoa que tá indo contra a vontade e já tá indo achando que vai ser ruim, isso não tem muito que a gente possa fazer, entende? A pessoa já tá entrando com uma sentença ali, mas eu acredito que quem vá de coração aberto, tipo, pra se divertir e tal, vale muito a pena. Eu concordo. E uma coisa que esse filme me fez pensar foi assim, qual é a história da Fórmula 1 que eu gostaria de ver no cinema da próxima vez? Não sei se tu vai concordar comigo. Que eu acho... eu tenho uma. Eu acho que o próximo filme da Fórmula 1 que eles têm que fazer é uma biopic do Lewis Hamilton. Mas daí ele não pode ser o produtor, porque tem que ter ali o Nico Rosberg como anti-herói, entendeu? Eu acho que tem que ser assim, infância. Eu acho que tem que ter toda a função lá do Brocedies. Aí a gente não vai poder ter o Lewis como produtor dessa vez. Mas assim, uma biopic... eu gostei. Uma biopic bem feita do Lewis, eu acho que assim, tá caindo o próximo filme sobre Fórmula 1 que tem que fazer. Então, assim, já deixa aí a minha sugestão. E quem for ao cinema, por favor, nos conte o que achou. A gente vai adorar conhecer a opinião de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Tomara que tenha sido útil pra alguém que tá ainda debatendo se vai ver ou se não vai ver o filme. Exatamente. Então, se você assistiu até aqui, curta esse vídeo, avalie o nosso podcast, isso é super importante pra nós, nosso conteúdo é independente, então isso é muito, muito, muito relevante. Esse é um episódio extra do Bifest, mas a gente se encontra toda quarta-feira ao meio-dia com um episódio inédito do podcast e 24/7 nas nossas redes sociais. Nós somos o Bifest Podcast em todas elas. Um beijo! Tchau!